poxa, que oneroso, vou ter que aprender código. Não, pensa como que eu vou criar melhores pontes com as pessoas com quem eu estou trabalhando todo dia. Um cliente satisfeito, volta. Um cliente satisfeito, gasta mais com a gente. Então, como que a gente acompanha métricas para saber essa satisfação do cliente? A gente, como designer, a gente tem que o quanto antes se apoderar desse conhecimento, né? Meio que trazer pra gente, abraçar isso, e a gente dizer como que a gente vai usar no nosso dia a dia. Olá pessoal, tudo bem? Gilmar Gumiar. Estamos em mais um episódio do Tuya Design Talks. A Tuya é um estúdio de design e pesquisa baseado aqui em São Paulo. O Tuya Design Talks é um podcast que vai falar da integração entre as áreas de UX e design com as demais áreas do negócio. Nessa segunda temporada, a gente está entrevistando líderes de design e hoje a nossa conversa é com a Viviane Del Vecchio. Ela é gerente de design na Serasa. Seja muito bem-vinda, Viviane. Obrigada pelo espaço. Viviane, para começar, você pode se apresentar para os ouvintes? Claro. Pessoal, prazer, Vivi. Vocês me encontram como Viviane Del Vecchio, né, nas redes sociais. Eu sou, né, brasileira, eu gosto de falar, né, nasci em Santo André, que é uma cidade aqui em São Paulo, que fica numa região de cidades operárias. Então, eu sempre brinco que, como nasci em Santo André, eu gosto de uma CLT, de uma carteira assinada, né? E eu tô... Depois de um tempo criança ainda, eu fui para o interior de São Paulo, próximo a Campinas. Então, basicamente, embora eu nasci em Santo André, minha infância foi toda em Santo André, a minha grande bagagem, formação, início de carreira foi em Campinas, no interior de São Paulo. Passei por um tempo, morei um tempo no Rio de Janeiro em função do trabalho e eu já estou há uns 8, quase 10 anos aqui em São Paulo, né? Também, quando as pessoas falam, você saiu do Rio, veio para São Paulo, né? Eu falei, né? Vim para São Paulo para ter qualidade de vida, disse ninguém, vim para trabalhar. Então, aqui estamos, né? Queiram bem ou mal, antes da pandemia já era muito forte a questão de São Paulo ser um centro que tem muita oportunidade, então eu vim. Hoje sou casada, louca das plantas, muitas plantas em casa, gosto de correr para descansar a cabeça e gosto de um bom café, né? Eu brinco que é moca no inverno e expresso tônica no verão, e é assim que a gente vai vivendo o ano, né? Se mantendo acordada com bastante café. Muito bom. Eu também, eu vim do interior para São Paulo, há 18 anos estou aqui, vim de Americana, ali pertinho de Campinas. Sim, conheço. Eu tentei morar no Rio, não consegui, aí continuei aqui. Logo que eu me mudei, tinha uma oportunidade no Rio, mas não consegui ficar lá, vim para cá. Entendi. E quando eu era pequeno, meu sonho era ser engenheiro agrônomo. Tenho muitas plantas. Afinal, americana, né? Eu brinco que quem é de Santo André, você tem alguma pessoa na família que já trabalhou relacionado a algum tipo de coisa com carro. Então, minha mãe trabalhou na Pirelli por anos, eu fiz estágio na Pirelli, meus primos de Santo André, todos, e tios, trabalhou na GM, trabalhou na Volks, então eu brinco que tem algumas coisas que você já vai esperando, mas curiosamente ainda não tive essa oportunidade de trabalhar depois, né, do estágio que eu fiz na Pirelli em alguma outra indústria, em alguma outra fábrica na mesma estrutura, né? Mas seguimos aqui. Sou em UX e sou em tecnologia. Sim. E, Vivi, como foi sua formação acadêmica? Bom, minha formação acadêmica, ela é em tecnologia da informática, né, pela Unicamp. Então, é um curso superior que eu acabei estudando em Limeira, então não estudei em Campinas. Eu até cheguei a tentar fazer mestrado, fiz algumas matérias como aluno especial na Unicamp, né? Então, aluno especial na Unicamp você faz algumas matérias de pós-graduação para você já contar créditos para quando você for fazer um mestrado, um doutorado, você já está com alguns créditos e você gasta um tempo maior na sua dissertação, no seu projeto de pesquisa, por exemplo. Então, eu fiz esse namoro, vamos assim dizer, com o mestrado, fazendo algumas matérias no Instituto de Computação, no Instituto de Artes, maravilhoso Instituto de Artes, não consegui usar muito para o trabalho, mas assim, foi ótimo para mim como pessoa. Acabei
quando eu estava nesse processo de o que eu gostaria de fazer como uma pós, algo depois da graduação, eu acabei encontrando o curso da Faber-Ludens, que não existe mais. E aí, o Gilmar concordou, porque normalmente é quem tem um pouco mais de tempo, né, ouviu falar de Faber-Ludens, porque não existe mais esse curso. É uma pós-graduação reconhecida pelo MEC e tal. Mas eu lembro que na época, quando eu vi os cenários de pós-graduação, era tudo muito... Eu estou falando de 2010, 2011, mais ou menos. Quando a gente vinha para São Paulo, pelo menos, as pós, elas eram muito ensinar a fazer o que o mercado estava fazendo. E a Faber-Ludens, ela tinha uma proposta meio provocativa, de vamos pensar em metodologias diferenciadas, vamos ver o que está sendo feito, muito inspirada em IDEO, mas foi uma experiência muito legal, porque eram professores e a cultura, né, proposta na época, bem de experimentar com Lego, que já era tipo robozinho, o que a gente conseguia programar, fazer pesquisas mais baseadas em sonda cultural, uma coisa mais inspirada na antropologia, enfim. Então, foi uma experiência bem interessante de olhar para o mercado de uma outra perspectiva. E aí depois foram cursos mais específicos. Então, quando eu estava como liderança, fui fazer cursos específicos para liderança, seja genérico de liderança, fosse mais focado para liderança em design, como a da Ecos, que eles tinham um curso específico para liderança. Mas a minha formação, ela é mais... Eu até ouso dizer que a minha formação é muito mais pelo mercado do que pela academia. Então, essa é uma foto rápida de algumas coisas que eu fiz. Legal. A Faber-Ludens é do Fred, né? Dos Habilidoido. Era uma proposta totalmente diferente, né? Ele mantém essa questão, né? Hoje ele está no exterior. Uhum. E não é um mercado. Tipo, digamos que é mais a ciência do que o mercado. Sim, era bem provocativo. Inclusive, acho que a ida dele para o exterior foi algo que fez com que as pessoas que tocaram ainda. Eu acho que eu peguei ainda mais o último ano, que foi meu último ano. Após que eu fiz, foi o último ano de Faber-Ludens como pós-graduação. Aí tiveram cursos, né? Então, realmente tem esse baque, mas foi uma experiência realmente bem bacana, assim, em várias perspectivas também, né? Eu continuei morando em Campinas, mas após era em Curitiba. Então, de final de semana sim, final de semana não, eu ia para Curitiba, fazia pós, voltava. E aqueles números de Brasil que são divertidíssimos, né? Eu lembro que antes de eu tomar essa decisão, eu vi o custo de uma pós em São Paulo e o custo da pós, mais todo esse rolê de viagem, hotel, e ficava muito elas por elas. Aí eu falei assim, gente, eu vou para Curitiba, então, muito mais legal que São Paulo. E aqui estou, morando em São Paulo. São Paulo é meio me ame ou me odeie, mas tem que ficar aqui, né? Sim. Principalmente na nossa área. Sim. E como foi sua trajetória profissional até chegar agora na Serasa? Bom, aí a gente está falando de quase 20 anos, né? Vai ter bastante história. Perdão. A minha formação é em TI, então eu comecei trabalhando como desenvolvedora de software, né? Desenvolvedora fazendo back-end, o que a gente... como desenvolvedora de software, basicamente o que a gente conhece hoje como um full stack. Então, fazia front, fazia o que a gente chamava de camada de negócio, fazia acesso a banco de dados. Então, meu estágio, meu começo de vida profissional, ela foi realmente como desenvolvedora. E estamos falando nem iPhone tinha ainda, né? Estamos falando antes de 2007, eu me formei em 2006. E nisso eu já estava trabalhando com tecnologia. Foi no Instituto de Pesquisa Eldorado, que é uma empresa que presta serviços de software muito parecido com o César, acho que CERT, que é do Sul também. Então, é um padrão que a gente tem bastante no Brasil. Que normalmente está prestando serviço para alguma outra empresa que está contratando esses serviços. Então, normalmente a gente tinha os clientes, né? Então, sei lá, clientes que a gente teve foi a própria Samsung, própria porque eu trabalhei na Samsung depois. Então,
Era Samsung, LG, a gente tinha clientes Motorola, eram clientes variados que a gente tinha ali. E nesse processo, né, ali, tendo uma vida de pessoa desenvolvedora, era muito comum eu ouvir as pessoas falando, né, os colegas falando, mas quem tá usando que é burro. O que eu fiz faz sentido. E eu ficava assim, gente, não, né? Não é assim. Tem um ser humano que só pensa diferente de você. E eu comecei a ver a questão da popularização da tecnologia, né? Então a gente ainda, eu ainda peguei um fim de período onde a tecnologia ela ficava muito restrita nas indústrias. E aí já estava tendo essa virada de chave onde a gente começava a ter celulares, ainda eram os tijolinhos, né? Mas que assim, já são celulares que as pessoas estavam usando no dia a dia, já era um acesso maior à internet. E eu olhei para isso e falei, alguém vai ter que fazer isso funcionar direito. E nessa época era muito comum ter agências que faziam interface, e aí a agência meio que entregava essa interface e os desenvolvedores faziam, né? Não tinha tanta conexão com quem desenhava a interface. Então ficava tudo cagado depois que eles mexiam, né? Porque o que vinha da agência, você não tinha mais conexão para fazer alinhamentos, então as pessoas mudavam, os desenvolvedores mudavam e faziam da cabeça deles, enfim. Então eu olhei e falei, acho que precisa de alguém conectando mais o que as pessoas precisam e o que está sendo desenvolvido como tecnologia. E aí que eu fui começar a estudar mais sobre usabilidade, arquitetura de informação, e fui assumindo responsabilidades mais focadas na interface. Então, fazer o front-end, cuidar de todo o front-end, tá mais próxima dos analistas de requisitos. Então, eu fui aos poucos indo e voltando no cargo, não no cargo, porque o cargo nunca mudou, né? Mas indo e voltando na responsabilidade de estar cuidando da experiência, que a gente chama hoje, né, de experiência do cliente, que é como que é a interface, como que é a navegação, como que são os termos que eu uso, enfim. Então, aí eu fui para a Samsung, que era basicamente um grupo de pesquisa, onde que a gente tinha pesquisadores acadêmicos, né? Então, pessoas olhando para o que tinha de paper, de novidade, de estudo novo sobre, sei lá, machine learning, sobre segurança, IoT, né? Nessa questão, e um grupo de o X, que era responsável por estudar também o que tinha de possibilidades novas de solução e tangibilizar isso para as pessoas, inclusive internas, entenderem que tipo de solução eram essas que estavam sendo propostas. Então, foi um processo onde saiu muita patente, porque essa era uma das ideias, né? Ter um grupo de inovação que pensasse em futuro para que a Samsung já fosse protegendo ideias para o futuro. Então, foi muito disruptivo, foi muito bacana, mas quando ia começar algum produto virar produto mesmo, né? Sair tanto do conceito e ir mais para validação, como que isso vai para o mercado, ia para outra área. Então, a gente era meio que um celeiro de ideias patenteáveis e possibilidades mais fora da caixinha, vamos assim dizer. E eu achava legal fazer, era muito gostoso fazer isso, era bem à frente, né? Coisas que a gente discutia, estudava, depois de um tempo estava começando a chegar no mercado, ou fazendo parte de... Quando eu assisti Her, por exemplo, o filme, eu assisti e fiquei assim, gente, esse filme está saindo agora e eram coisas que a gente estava discutindo 2, 3 anos atrás como uma visão de futuro. Então, dava muito essa sensação de que a gente estava pensando em coisas muito à frente do que estava rolando. Só que tinha isso, tá, mas eu pensei à frente, mas vai funcionar quando cair na mão das pessoas? E aí, nesse momentos de crise existencial, né? E também outras questões pessoais que coincidiram com esse momento, veio a oportunidade da Globo. Então, a Globo entrou em contato comigo porque eles estavam num momento muito data-driven, né? A Globo estava querendo olhar mais para dados, mais para números. E aí, eles acharam meu perfil porque era uma pessoa com formação em TI que estava atuando com o X. Então, foi aí que eles entraram em contato, fiz o processo seletivo, e aí comecei na Globo. Então, foi aí uma experiência muito bacana. A Globo, ela investe muito em treinamento e ela investe muito em várias coisas. Então, é uma empresa muito bacana de estar... Era, pelo menos, espero que continue estando, né? As pessoas que estão lá, eu imagino que estão felizes. Mas é uma empresa muito boa para se trabalhar, se aprende muito, é tudo muito de ponta, muito bem feito. Então, na Globo eu trabalhei basicamente com plataformas de vídeo,
E foi onde eu aprendi muito a justamente fazer essa conexão entre dados quantitativos e dados qualitativos, né? A gente tinha um time dedicado para pesquisa, muito maduro, muito estruturado. A gente tinha times de cientistas de dados muito conectados com os times no dia a dia. Então, foi uma experiência assim, que eu aprendi muito nesse processo em várias perspectivas. Aí, por questões pessoais, né? Vamos de novo. Eu e meu marido, a gente resolveu voltar para São Paulo, né? Questões de mercado, tal, como eu brinquei, né? Vim para São Paulo para trabalhar. E nisso apareceu a oportunidade no PagSeguro, né? Que eu entrei como analista, né? Como analista de UX, basicamente. Mas um dos desafios que a Aline Alves, que era a head de design, né? Gerente de design, passou. Ela virou para mim e falou assim, ó, eu quero que a galera use mais dados, né? Eu fiz todo o processo seletivo, ela sabia qual que era a minha bagagem. Como que a gente faz para a galera usar mais dados no dia a dia? Basicamente, dados quantitativos, sei lá, tomar decisões mais embasadas. Não gostaria que os designers sofressem tanto nas discussões com PMs por sentir que eles não têm dado informação para essas discussões. O que a gente pode fazer? Aí eu fiz benchmark de mercado, conversei com os designers, e aí nesse processo eu apresentei algumas propostas, e uma delas era a ideia de ter uma área de operações de pesquisa que viabilizasse qualquer análise de dados, começando por pesquisas mais clássicas de design, mas que fosse um meio para que os designers tivessem um apoio ali no dia a dia. E eu lembro, quem já me viu apresentando sobre a área de Research Ops, eu sempre faço a piada que não, ela tem fundo de verdade, que foi basicamente, apresentei para a Aline, ela falou, nossa, legal esse negócio de operações de pesquisa, né, de Research Ops. Aí eu, nossa, Aline, muito legal. Ia ser bom para o nosso time. E, Aline, ia ser maravilhoso. Então é teu. A partir do mês que vem você começa a estruturar, você vai montar esse time, você vai montar essa área. E eu fiquei assim, ok, vamos, né? Vamos juntos no desafio. Então, no PagSeguro foi muito sobre operações de pesquisa e num segundo momento também operações, execução de pesquisa, né? Algumas pesquisas era o meu time que executava. E no último ano eu ainda acabei recebendo também o desafio de olhar para algumas questões mais de estratégia, service design ali, de uma maneira cross. Então, eu era um time que não ficava tão plugado nas squads. O nosso ponto de contato era os designers, a gente apoiava os designers para que esse conhecimento e essas ferramentas chegassem no time através dos designers. E foram 4 anos no PagSeguro. Então, no momento onde tinha feito bastante coisa, já tinha uma vivência grande com a empresa, apareceu a oportunidade de ir para o PicPay para olhar para operações de pesquisa. É uma longa, curta história o processo de entrada, mas basicamente eu assumi o que a gente chamava de capítulo de pesquisa. Então, tinha parte de operações de pesquisa e tinha também uma certa liderança indireta dos pesquisadores que estavam nas unidades de negócio. Então, eles respondiam formalmente para outras lideranças, normalmente do tipo design mesmo. Nesse momento que eu entrei, né, já teve outras estruturas antes de eu entrar. E eu tinha essa responsabilidade de ajudar todo mundo a elevar junto essa régua de pesquisa. Então, foi mais ou menos 1 ano. Tiveram algumas mudanças, né? Mais para o fim também eu estava apoiando com os outros capítulos, Design Ops, Content Ops e não tem Accessibility Ops. Mas o grupo, né, a área que eu olhava para acessibilidade como um todo para design, tiveram reestruturações internas, né, dentro do PicPay, aí eu saí. E nessa saída apareceu a oportunidade de trabalhar na Serasa, e na Serasa eu passei o primeiro ano numa área também bem cross, de time que olha para design system, quais são os direcionamentos e processos de pesquisa, projetos que impactam mais de um time dentro da unidade, dentro da Serasa como um todo, porque tem várias unidades de negócio. Então, o time que eu estava, ele era dentro do que a gente vai chamar de TI, vamos assim dizer, que era a área que cuidava de toda a estrutura mais técnica. Então,
onde e como se guardam os dados, quais são os padrões de segurança. Então, tudo que é uma estrutura técnica, né? Então, como a Serasa é uma data tech, ela precisa muito de uma estrutura muito robusta de ponto de vista de tecnologia. E era dentro desse grupo, né, que meio que olha cross nas outras unidades de negócio que eu assumi um time que também já existia, para a gente dar continuidade nesses projetos que, de alguma maneira, impactavam outros times dentro da empresa. Mas eu fiz uma mudança horizontal para uma unidade de negócio mesmo. Então, gestão de time, que está ali grudado com o squad, cuidando de produto, mas é bem recente. Muito legal. Uma trajetória diferente, né? E é muito legal essa visão de desenvolvedor, de desenvolvimento, porque hoje, acho que quando eu também comecei uns 20 anos, e acho que hoje está muito mais, o pessoal tem muita gente que foca só no visual e não entende o que está por trás e como é feito, né? E quando você vem com essa visão, você tem uma visão holística, né? E profunda, mais aprofundada, muito melhor, né? Então, você vai conseguir saber o que pode, o que não pode, o que é fácil, o que não é. Não vai sair aquelas ideias maravilhosas de Dribble, de Figma, mas não executáveis, né? Sim, acho que a gente teve algumas ondas, né, de mercado como um todo, mas eu lembro que quando eu fiz essa migração, eu tinha pares que vinham de design puro, vamos assim dizer, né, que não tinham a bagagem em desenvolvimento. Então, a gente tinha meio que um acordo que às vezes a gente propunha alguma coisa, aí o desenvolvedor falava, não dá para fazer isso. Aí eu olhava, entendia mais ou menos o que era o produto, qual que era a tecnologia. Mas então, e se a gente fizer isso, não dá para fazer? Aí o desenvolvedor ficava, dá. Vamos fazer então, né? Tá bom, vamos. Então, acho que é pensar onde que a gente tem oportunidade de usar a nossa bagagem para conectar algo. Então, eu gosto de pensar isso, que às vezes tem designer que fica, então se eu não sei codar, eu não consigo fazer nada. Não, mas assim, o mínimo você precisa saber. Assim como você precisava saber como a impressora imprime para você definir as cores certas de um cartaz, você precisa saber o mínimo necessário. Se você está trabalhando como product designer, muito colado no time de desenvolvimento, então você precisa saber o mínimo para entender como que vai ser impresso na tela aquilo que você está fazendo. Então, acho que não é saber fazer tudo, mas também saber o mínimo para ter essa comunicação, né? E eu acho que softwares mais recentes, né, Sketch, Figma, já ajudaram muito, porque eu venho de uma época que a gente fazia interface, sei lá, Photoshop. Então, a ferramenta não era nem adequada, né, para a impressora, que é o código, que era o que eu ia usar. Então, acho que a gente já tem facilitado isso muito, mas é sempre bom, em algum momento, expandir um pouquinho o conhecimento de maneira a criar pontes. Eu gosto muito dessa ideia. Como que a gente cria pontes aqui? Então, é pensar não como uma coisa, poxa, que oneroso, vou ter que aprender código. Não, pensa como que eu vou criar melhores pontes com as pessoas com quem eu estou trabalhando todo dia. Eu gosto muito dessa ideia. Essa ideia é muito interessante. E a Lala, da FTD, que gravou o primeiro episódio, ela também coloca isso, de você fazer pontes com outras áreas do negócio, porque aí você vai ampliando a atuação do design, né? E o design vai sendo mais chamado a participar do dia a dia do negócio, né? Sim. Não fica só na ilha do design ali, né? Exatamente. Essa me lembra muito ela. Então, Lala, foi lembrada aqui. E agora, Vivi, você pode falar um pouco pra gente da Serasa? Porque assim, até o que a gente falou no almoço, né? A Serasa é muito conhecida por questão de limpar nome, feirão de crédito e tudo mais. Mas essa é uma parte da Serasa, né? E tem uma outra empresa estrangeira por trás, né? Sim, sim. A Serasa em si nasceu como o que a gente chama de maneira mais tradicional de birô de crédito. Então, basicamente,
ela é muito antiga. Então, basicamente, eram os comerciantes, de certa forma, se unindo para poder ter o histórico de quem é bom pagador e quem não é bom pagador. Então, se uma pessoa não te pagou, o seu colega que é também comerciante, para ele é útil saber que aquela pessoa não paga. E se ela paga, também é uma informação importante. Pô, essa pessoa sempre paga bem, então eu vou ficar mais confortável, mais seguro de vender para ela. Então, essa é a grande origem, de maneira muito simplificada, da Serasa em si. E num dado momento, a Serasa foi comprada pela Experian, que é uma empresa global. Então, tem Experian Londres, Estados Unidos, Índia, América Latina como um todo. E o negócio da Experian é, de uma maneira muito simplificada, vender dado, né? Então, vender dado, vender inteligência de análise. Então, é basicamente, e hoje se posiciona como um data tech, mas é vender melhores tomadas de decisão, de maneira muito simplificada. Essa é a proposta da Serasa no mundo. Então, sei lá, nos Estados Unidos tem uma parte de saúde muito forte, porque o sistema de saúde dos Estados Unidos tem toda uma complexidade com seguros. Então, lá eles vendem melhores tomadas de decisão para seguradoras e para a parte de saúde, por exemplo. Aqui a gente vende muito apoio a crédito, aí que vem a história do nome sujo no Serasa. Então, não é a Serasa que diz que a pessoa está com algum problema. Ela coleta as informações de mercado, ela coleta o que está disponível para poder juntar as informações, tanto se a pessoa está devendo coisas, quanto se a pessoa paga bem, né? É relativamente mais recente, mas a gente também analisa isso, se a pessoa é uma boa pagadora, isso impacta positivamente no score dela, né? Nessa nota de o quão bem ela paga. E aí as empresas usam isso de base para tomar as suas decisões. Os bancos, normalmente, né? Banco, quem oferece cartão de crédito, usa isso de base para tomar a decisão se vai dar crédito para a pessoa ou não. Então, na verdade, não é bem a Serasa, né? Que limpa ou suja o nome das pessoas. Mas sim, ela acaba ofertando esse serviço de mercado. E aí cada empresa acaba usando esses dados e tomando uma decisão se vai dar crédito, se não vai, em cima disso. Então, esse é o grande negócio no Brasil. Mas tem também na área de agro, ESG. Então, a gente tem outras áreas, marketing services, então audiências segmentadas. Então, a gente tem alguns tipos de serviço, mas basicamente a Serasa ela vende melhores tomadas de decisão. Então, essa é a proposta de ter bons dados, dados confiáveis, de ter inteligência de análise, algumas consultorias de análise. Então, dependendo do que o parceiro, né, a empresa que quer fazer algum tipo de contrato ou serviço com a gente, a ideia é que a gente seja parceiro para que a empresa tome melhores decisões ali do que ela precisa, que ela tem como desafio. Acho que é isso. Bem legal. Agora acho que o pessoal consegue entender melhor que não é só tem todo o contexto, né? A gente de fora, assim, como leigo e até como público, não tem essa visão, né? Que, não é só ali da pessoa física, é da empresa, Sim. É de empresa para empresa, é do agro, é do ESG. Sim. Basicamente é essa ideia. E não é a ideia de dedurar ou coisa assim, mas ajudar pessoas ou empresas a tomarem melhores decisões, né? Sim, exatamente. E aí a gente tem, quem baixa, né, o aplicativo do Serasa, aí é mais na pessoa física, né, essa relação, e é muito interessante que aqui no Brasil foi meio que iniciou-se como uma estratégia de marketing, justamente para que o brasileiro tivesse uma melhor relação com a marca, né, porque a gente tem esse histórico que não é tão legal, e aos poucos foi se vendo as oportunidades de como ajudar o brasileiro a ter crédito. Inclusive, é um dos grandes objetivos. Assim, quanto mais pessoas estiverem com o nome limpo, é melhor para todo mundo. O mercado gira, a economia gira. Então, assim, tem muitas ações que é feirão limpa-nome, propostas assim, né? Ofertas de, olha, você está com uma dívida X,
A gente tem um acordo com essa empresa, né, que é a dona da dívida. Você pode pagar ela por tanto, e aí você já limpa, né, você tira essa dívida do seu score. Então, existem muitas frentes da Serasa junto ao mercado como um todo, nessa tentativa também de apoiar as pessoas a ficarem com seu score melhor, né? É bom para a pessoa, é bom para quem quer dar crédito, é uma coisa boa para todo mundo. Tudo que está por trás da Serasa, a estrutura é uma estrutura muito grande aqui e fora do Brasil, é algo que a gente só vai ter, eu pelo menos só tive visibilidade quando eu entrei lá dentro mesmo. É um mundo bem grande, né? Sim. E quando a gente pensa em crédito no final do dia, ele é totalmente ligado à economia e ele é uma política de governo, né? Então, no fim do dia, assim, tem muita relação com o país, de uma forma profunda, não uma forma, digamos, um aplicativo que vai... Não, é crédito, né? É algo que pode movimentar a economia. Muitos governos, Brasil, qualquer governo, né? Quando ele quer estimular a economia, o crédito é uma das opções, né? Vou liberar FGTS, vou dar na pandemia uma bolsa, vou dar isso, porque é o que movimenta a economia mesmo, né? E aí, Vivi, você está há pouco mais de um ano lá, né? No Serasa. Como você vê a evolução do design nesse tempo que você está lá? Bom, algo importante para falar sobre design dentro do Serasa, aqui no Brasil, é essa separação do que é PF e PJ dentro da empresa. Então, a área PF, ela nasceu um pouco mais independente do que a área PJ, porque a área PJ é essa que é conectada de maneira global. Então, tem dados e tem análises que a gente vende aqui no Brasil, por exemplo, que ela vem de fora do Brasil. Então, essa interconexão de tudo que é PJ, ela é muito grande, essa interdependência também ela é muito grande. Então, a PF, a gente só tem no Brasil isso. Isso não tem na Experian Global. Isso não acontece em outros lugares. Só a gente que tem uma solução PF. Ela conseguiu nascer de maneira mais independente, muito mais parecida com uma startup. Então, teve uma maturidade de design, né, um desenvolvimento de maturidade de design muito alto ao longo da história da área de PF. E aí, por isso, é uma área muito mais madura em várias questões, até em produto, analytics como um todo. Então, é uma área com muita maturidade. A parte PJ, como você está vendendo para empresas muito grandes, e às vezes o que você está vendendo é uma API, é uma base de dados, é algo que é um desenvolvedor que vai conectar no fim do dia, a maturidade como produto, como a gente conhece, mais tradicional, né, na área de design, enfim, ela não era tão impactante para o negócio. Era muito mais impactante você ter uma estrutura robusta para entregar esses dados, que dê segurança, você ter uma equipe de vendas que faça isso numa perspectiva muito direta com o cliente, que é quem toma a decisão de compra, que não necessariamente a pessoa que usa. Mas eu tenho visto um movimento, desde que eu entrei, muito forte, e que já vinha antes de mim, de olhar mais para a experiência do cliente, de quem usa. Principalmente porque quando a gente vai entrando, né, para a experiência do cliente que é menor, que quem usa é a mesma pessoa que contrata, isso é muito impactante. Então, a gente tem várias unidades de negócio, inclusive unidades de negócio mais focadas para os clientes. Ainda são PJs, mas PJs menores. Então, é bem perceptível. Parece que quanto menor o cliente, mais maduro é a questão de design, de produto como um todo. Quando a gente vai indo para clientes muito grandes, aí a questão de uma boa equipe de vendas acaba sendo mais impactante. Então, dito tudo isso, eu vejo que tem dado uma amadurecida da área de design como um todo, mas se a gente realmente olhar para o que a gente vê em mercados em outro, até a própria área PF, ela é mais madura em design,
Inclusive, muito do que a gente vê, que a gente tem conseguido de espaço, é justamente conforme as lideranças viram o impacto de ter times de design estruturados, e então olhar e falar, bom, entendemos o impacto de design e a importância de ter um time de design, o que eles fazem, porque é importante. Nesse último ano, e a empresa, eu sinto a empresa realmente se movimentando cada vez mais, entendendo cada vez mais por que é importante a gente entregar uma boa experiência de ponta a ponta. Né? Não é só uma boa experiência para quem compra, mas é uma boa experiência para quem usa e o quanto que isso impacta em negócio como um todo. É bem legal esse movimento, porque quando a gente fala em cliente final, a gente tá muito acostumado com Netflix, Uber e tudo mais, e a gente espera isso de todo mundo, independente de qualquer empresa, independente do que a empresa faça, né? Uhum. Quando a gente vai para o B2B, mais tradicional e tudo mais, você é diferente a velocidade, é diferente a entrega, é diferente o uso, né? Porque geralmente pode estar associado a algo que não é legal, que é chato, porque está relacionado ao trabalho. Então ali o design, eu acredito que agora também pode estar chegando lá, mas a expectativa até acho de quem usa não é uma Netflix, mas é algo que seja pelo menos agradável, né? O primeiro passo para depois ter outras opções e tudo mais. E é muito legal esse modelo, né? Isso que vai trabalhando a empresa, né? Sim, sim. Eu acho que é legal. Para a Serasa, a gente precisa pensar além do óbvio no que a gente está fazendo. Na Serasa, provavelmente em grandes empresas B2B. Quando eu digo além do óbvio, é além do óbvio que a gente vê em Medium e a gente vê em LinkedIn, Instagram como um todo. Por quê? Eu gosto de um exemplo. Eu tinha pouco tempo que eu tinha chegado. Aí uma pessoa de uma área de negócio me procurou e falou que a gente queria fazer um discovery, a gente queria falar com os clientes que a gente tem com esse perfil para esse produto, um produto novo, e a gente queria ver se vocês podem apoiar. Ah, vamos apoiar, claro. Claro que vamos. E quantos clientes a gente tem na base com esse perfil? Aí a pessoa me respondeu, 5. Não é quantos a gente consegue falar, ou que a gente já tem o contato, que já disse que topa participar da pesquisa. Ou quantos vocês querem que a gente fale. É quantos que a gente tem na base, na nossa base como um todo. Aí a pessoa falou, 5. E aí eu fiquei, né, aquele momento, quer dizer então que se eu pegar o número mágico do 5, né, que a gente tem muitas questões e piadas e contradições sobre esse número, né, na área de pesquisa, eu peguei 100% da minha base. Só que assim, são 5 que rodam muito dinheiro dentro da empresa. Então, a gente começa a olhar para as metodologias ou para aquilo que a gente, né, precisa de um volume, precisa disso, precisa daquilo, e a gente tem que repensar como a gente executa isso. Então, para eu acionar o cliente, eu não posso, em hipótese nenhuma, acionar qualquer pessoa do cliente sem passar pelo representante de vendas deles, que é o ponto, é o rosto da Serasa naquela empresa. Então, eu crio problemas muito sérios, inclusive para a pessoa que é essa representante. Por que alguém está acionando a pessoa sem passar por esse ponto de contato, sem esse ponto de contato saber? Então, a gente começa a repensar muitas práticas e o que é importante. Então, se a pessoa está ali no dia a dia executando coisas, estudo de gráfico, por exemplo, é uma coisa muito importante para a gente, porque a gente entrega dados. Então, a gente tem pessoas nos times que fazem estudos mais complexos, como mostrar assim, como mostrar assado, mais do que a gente vai ter gente estudando motion, por exemplo. Porque não é né, a gente não espera que a pessoa tá ali vendo número, vendo score de crédito, analisando se vai dar crédito ou não para uma pessoa. Uma ilustração bonita, um motion, não é bem o que ela quer, né? Uma frase engraçadinha, não. A pessoa está trabalhando, a pessoa está tomando a decisão se um outro ser humano vai ter crédito ou não, e que talvez essa pessoa que precisa de crédito precisa de uma coisa muito séria. Então, mais do que ir para coisas que talvez a gente gosta, né, no mercado e estuda,
A gente é um espaço que não faz sentido, não é condizente com o tipo de negócio, o tipo de entrega que a gente tem. Então, não é que a gente não tenha pessoas que saibam fazer isso, mas não é uma demanda, não é tão crítico porque a gente está entregando no dia a dia, sabe? Então, é esse desafio de entender que é um negócio mais tradicional porque a gente está lidando com questões não tão óbvias. Ou eu não estou entregando uma coisa que é fã, né? Que a gente vai ter espaço para um Netflix, um iFood, vai ter um espaço ali, né? Mais divertido, mais gostosinho para fazer coisas. É legal, a gente se sente delighted, né? A gente se sente surpreendido positivamente ali com o que está vindo, com uma frase engraçadinha, com um desenho e tal. A pessoa que está analisando crédito, você vai dar crédito para outra empresa, você vai dar crédito para as pessoas, é outro momento que essa pessoa, como usuário, está vivendo. Então, o que a gente precisa é focar em conteúdo, focar em estrutura, focar em coisas simples, numa interface que não pese para a pessoa. Então, são outros desafios que a gente tem como UX, como um todo ali no dia a dia. É muito mais. E também não tem essa parte tão divertida, é uma parte mais séria. E também carrega uma certa responsabilidade, porque pela forma que você apresenta, pela veracidade da informação, pela qualidade da informação. Uhum. Você vê assim, no Medium tem muito exemplo de dashboard e tal. Pô, é lindo. Mas assim, se a pessoa ficar vendo aquilo o dia inteiro, vai ajudar ela no trabalho dela? Provavelmente não. Você tem que dar a informação ali que ela precisa, naquele momento, daquele jeito. Pode ter a cor da Serasa, pode ter tudo, Sim, sim. mas ali no ponteirinho do score, ela não vai querer ver o ponteirinho animado dizendo se tá bom ou se tá ruim, né? Aí até passa o aspecto negativo se não tiver bom, né? Então tem que ter todo esse cuidado que quando a gente pensa em um produto de diversão, né, de entretenimento e até de transporte, vamos dizer, tem mais abertura para isso, né? Para animação, para história de tela. É um design, pensando para o designer que gosta mais de visual e tal, pode ser um design mais chato, né? Talvez. É um design mais chato, porque não vai ter a opção de fazer um motion, de fazer ilustração, de colocar uma frase interessante, divertida, é mais direto, né? Ó, ter que entregar a informação dessa forma. E também tem uma outra questão, tem que ser rápido no tempo da pessoa, né? Sim, isso é muito importante, que é não ser uma coisa que pesa. É uma das coisas que a gente observa, né? Pesa, assim, de carregamento de página, né, mesmo. Volume de informação, então, às vezes, assim, é muito... Às vezes a gente tem que entregar tabelona, entender Então, o designer, para ele comunicar para quem está recebendo, ele tem que entender a lógica dos dados. E, às vezes, uma sugestão ou um score, ele é a composição de várias informações. Ou até questões jurídicas, que às vezes tem coisas que a gente não pode mostrar por uma questão legal. Então, como que eu informo sobre se essa pessoa é uma boa pagadora ou não, se eu não posso dar algumas informações? Então, é um desafio, eu acho legal porque é um desafio diferente do que a gente tem, né? É isso, com o meu time anterior, às vezes a gente tinha alguns projetos que eu falava, às vezes a galera ficava meio perdida, eu falava, gente, vamos junto, porque a gente não vai encontrar um medium explicando pra gente como a gente vai fazer isso. Não tem. O que a gente está fazendo é diferente do que a grande maioria está em volume, né, fazendo e falando em redes, de maneira mais aberta, né? Porque é isso. A gente, como comunidade de UX, a gente aprende muito com os nossos pares, né? É uma área relativamente nova, né? Se a gente for comparar mesmo com computação e aí outras áreas mais tradicionais, né? O próprio design, a área jurídica, enfim, a gente tem áreas muito mais medicina, né? Muito mais tradicionais, muito mais antigas. Então a gente trabalha com tecnologia, que é uma coisa que está mudando todo dia. Então a gente tem
um objeto de trabalho que a gente precisa contar com os pares para entender novas soluções. Então, em alguns momentos a gente se depara, é divertido no sentido que é desafiador, mas não é divertido no sentido de que eu vou, né, fazer coisas engraçadinhas aqui. Gosto, adoro aplicativo que faz coisas engraçadinhas, mas eu entendo que é outro momento, né, que a gente tá. Sim. E como é a estrutura da equipe de design da SEDAS? Ok. A parte de PF, ela é bem centralizada, ela é bem estruturada no sentido, vamos assim dizer, tradicional, que tem uma gestão de design central, então, mas era bem estruturado, tem design ops, tem gerente, coordenador, os times, né, os designers ali distribuídos nas squads, mas tem também uma área de capítulo, né, de excelência, de processos, enfim, eu sei que eles são bem estruturados. Em B2B, hoje ela é bem independente. Então, cada unidade de negócio toma a sua decisão. Não existe hoje uma área central que tenha gestão formal sobre os designers que estão nas outras unidades de negócio. Então, cada unidade de negócio tem a sua estrutura. Então, tem unidade unidade de negócio que tem a gerente de design, os designers alocados nas squads, como um todo. E tem unidades de negócio que as pessoas ficam um pouco mais independentes. E tem esse time com o qual eu trabalhei por um ano, que a gente tinha uma liderança, vou assim dizer, não de gestão, mas uma liderança técnica, com esse desafio de ter o capítulo de o X, e ali a gente troca experiência, troca o que tem sido feito nas diferentes unidades de negócio, o padrão de design system, então entender como que tá, comunicar as mudanças, entender o que precisa ser feito para que tenha uma adesão melhor dentro das unidades de negócio, dar alguns padrões para que o time possa seguir, enfim. Então, a gente tinha essa estrutura que funcionava como um capítulo, né, de UX, vamos assim dizer, mas que também executava alguns projetos. Então, a gente tinha essa atuação meio mista, meio design ops, meio times de execução, mas a gente não grudava com os squads. Já as unidades de negócio, normalmente os designers estão bem conectados com o squad, e essa unidade de negócio que eu fiz, né, agora eu estou trabalhando mais próximo de produto também. A gente tem os designers distribuídos na squad e algumas pessoas que são como se as lideranças técnicas. Então, a gente tem uma liderança técnica para pesquisa, uma liderança técnica para conteúdo e uma liderança técnica um pouco mais cross, né, que não fica tão direto com as squads, para os padrões de design como um todo. Então, mas é isso, cada unidade de negócio tem a sua estrutura e a sua independência para decidir como vai ser esse time ali dentro. E como é a formação dos times? A grande maioria, quem está nas unidades de negócio, são mais generalistas, os perfis. E aí a gente vai ter algumas pessoas que têm um perfil mais específico, que é isso, dedicado ao X-Research, dedicado a Service Design, né? Esse time cross tem bastante coisa, tem bastante pessoas com Service Design como um todo. Então, essa é a variação. Mas depende das tomadas de decisão da unidade de negócio. Entendi. E como é a relação da área de UX e design com as outras áreas de negócio, né? Também é muito variado de acordo com a unidade de negócio. Tem discussões que elas acabam que são referentes à experiência do cliente como um todo, de maneira ampla, que chega a níveis mais executivos a discussão, que pode ter ou não pessoas de design envolvidas nessa discussão, depende do tipo de discussão. Mas isso é realmente muito variado. Então, tem unidades de negócio
unidade de negócio que a gente tem pessoas que são muito parceiras, né, que fazem um projeto, voltam para fazer o outro de maneira muito espontânea, né, precisa de ajuda com o design, então entende o valor de uma boa pesquisa e volta, porque precisa de uma nova ajuda para um outro projeto, enfim. E eu sei que tem designers que têm mais desafio nessa parceria. Então, isso é muito da cultura de cada unidade de negócio, porque tem essa federado ou descentralizado, né? Que é isso, cada unidade de negócio tem muita independência nas tomadas de decisão, então acaba que cada unidade de negócio tem meio que uma cultura muito própria. Então, varia de acordo com o cenário. E aí o design pode estar envolvido desde o começo, pode não estar, vai depender da visão da área. Por exemplo, design é importante, então quer desde o começo. Sim. Ou design é só telinha. Então vou pensar tudo aqui, vou chegar lá e vou dar a demanda. Sim. Então é bem variado, é bem variado. Então, Vivi, você pode contar pra gente um case de sucesso que você teve na Serasa? Sim, é um case que ele não é tão específico de design, mas o fato da gente, do design tradicional como a gente conhece, que é, sei lá, faz uma pesquisa, faz uma solução, interface, fluxo, entrega para o desenvolvedor e está desenvolvido. Ele tem uma pegada um pouco mais de governança, mas eu acho que foi um case que a gente pôde trazer o conceito de experiência para uma discussão mais estratégica dentro da empresa. Então, qual que era a questão? Tem pesquisas, né, de NPS, quem cuida é a área de Customer Care, ou Customer Insights, enfim, depende, a gente chama de Customer Care lá dentro. Que é quem tem essa foto do... É o CSAT, na verdade, é a pesquisa de CSAT, que é de satisfação, então ela é transacional, então é uma pesquisa que dependendo da ação que o cliente, que o usuário fez, ou em que momento do fluxo que ele está, a gente pede o quão satisfeito ele está, e isso vai dando uma foto de quais produtos ou pontos da jornada estão melhores e quais estão piores, né, como um todo. E aí eu entrei mais próximo, uma pessoa do meu time, e a gente começou a acompanhar as discussões a respeito dessa métrica de satisfação, e a gente acompanhou outros dois pontos que eram o que a gente chamava de métricas de apoio. Então, lembrando que a gente está numa área de tecnologia, né, eu e o meu time, é muita discussão de o que está impactando a satisfação do cliente que tem uma fonte em tecnologia, que é um problema técnico, que a gente pode melhorar. Porque antes de eu chegar, eles perceberam que algumas questões de estabilidade estavam diminuindo essa nota de satisfação. Então, o cliente entrava, sei lá, demorava para carregar, dava algum problema, e aí ele avaliava que aquela experiência foi ruim. Então, só de eu estar em discussões onde havia esse entendimento de que eu preciso dar uma estabilidade técnica para que o meu cliente tenha uma boa experiência, gera uma coisa muito significativa para mim, porque eu já passei em outras empresas que vinha reclamação. O cliente disse que a experiência dele está ruim, o que vocês vão fazer, designers? Ou, o cliente reclamou de interface, a interface tá ruim, tá falando que a interface tá feia, o que vocês vão fazer, designers? Aí a gente ia como designers, né, no Hotjar, pegava a gravação da tela, e aí a interface ruim era um problema de estabilidade que me quebrou, não carregou a tela toda, e aí o cliente recebeu uma tela toda torta por um problema técnico. Então, só da gente poder entrar nessa discussão, para mim, já foi uma coisa muito importante. E aí a gente tinha o que a gente chamava de métricas de apoio. Vou trazer uma delas que foi interessante, como se deu análise. Uma delas era sobre o acesso. Quantos % dos clientes estão conseguindo acessar o canal 1, o canal 2 e o canal 3? Outras métricas de lentidão, por exemplo, que a gente acompanhava. Então, o que foi o trabalho meu e do meu time mais próximo? A gente pegava esses dados de vários times e ia reportando de maneira mensal para o board executivo. Então, eles têm reuniões, né, de vários assuntos e era um KPI melhorar isso, melhorar a experiência do cliente, melhorar a satisfação.
Então, não sempre eu entrava nessa reunião, né? Porque, pobre de mim, né? Quem sou eu na fila do pão. Mas a gente preparava tudo isso e eu alinhava com o meu diretor. Tá, a métrica tá assim, essa equipe. Então, quando a gente comparava entre equipes dentro da empresa, isso dava uma visibilidade de quem estava fora, né? De certa forma, fora da curva, né? Tava dando uma experiência realmente não tão boa. E uma coisa que a gente descobriu nesse processo eram produtos que não estavam tagueados. Então, como que eu vou avaliar a experiência? Como que eu tenho um time cuidando da experiência do meu cliente se ele não tem o Analytics ali? Então, foi um trabalho que durou, acho que um semestre inteiro desse acompanhamento. E o que foi satisfatório? Além de entrar em algumas discussões que, por exemplo, acesso tinha uma porcentagem de clientes que tentavam logar e não conseguiam. E aí o time de tecnologia olhou e falou, não, mas tantos por cento, um número muito grande, pessoas errando senha. Então não é um problema técnico, é um problema que o usuário está errando. E aí eles queriam tirar esses erros da porcentagem dessa análise que a gente subia. E aí foi muito gostoso, né? Satisfatório ter conseguido isso. Não, mas gente, se o cliente está tentando acessar e ele está errando a senha com tanta frequência, a gente tem algum problema no nosso fluxo, na nossa experiência. E aí as pessoas falaram, nossa, é verdade, é mesmo. Então vamos deixar. Então eu consegui, e aí foram coisas que, assim, isso gerou esse acompanhamento e entrar nessas discussões, entender o que estava acontecendo e poder, de certa forma, se aprofundar em algumas questões que alguns times tinham um designer alocado para apoiar isso, alguns times não tinham. Então não é à toa que estava com notas abaixo, coisas assim. Mas impactou a questão do mapeamento. Então, o time que era responsável pelo mapeamento de analytics, de instalar e fazer com que isso acontecesse em vários produtos, ficou muito feliz no fim desse processo, porque como a gente estava, em função da experiência, a gente estava fazendo uma melhoria de processo e uma melhoria de cobertura de conhecimento do que estava acontecendo. E teve muita frente de backlog que foi alterada, né, dos times, de alguns times, em função desse processo, porque a gente chegava lá e falava, ó, métrica de acesso tá ruim. Tá, o que o time responsável? Então, a gente tinha os responsáveis, as áreas, nome de diretor, tal. Então, é uma coisa que a gente teve esse espaço, né? Não foi que a gente conquistou esse espaço, mas a gente conseguiu acompanhar e contribuir para que a experiência do cliente fosse realmente pensada numa perspectiva mais de UX e menos de a visão só interna, né? Então era algo trabalhoso, era algo desafiador, porque a gente, de certa forma, apontava o dedo, né, para quem não estava entregando, mas a gente teve o cuidado também de não só apontar o dedo, mas trazer para a conversa. Então, eu lembro de agendas que eu olhava o valor de alguma coisa que não estava bem, aí antes de ir para a agenda, eu pingava a pessoa responsável e falava, a gente vai subir essa informação e eu sei que vocês já estão tomando essa ação para melhorar esse número. Vamos já colocar na apresentação junto, tipo, o número não está bom, mas a gente já está fazendo e a previsão desse número melhorar é em tal análise, porque já vai estar em produção. Então, foi realmente uma ação que está ali um pouco mais numa governança, num service design, assim, mas que trazer todo o conhecimento sobre design, sobre usuário, sobre comportamento, foi muito útil para as discussões como um todo, e era uma discussão que chegava a ponto de diretoria. Discussão, pelo menos as métricas e as tomadas de decisão em cima delas estavam sendo apresentadas a nível de diretoria. É bem legal o case, parabéns. Deve ter sido um desafio complexo. E é muito legal porque, assim, se a gente pegar a essência, né, aquela questão de design ajudar a resolver problemas. Sim. Não só o design visual como a gente conhece, né? Uhum. A lógica do design, tem até a questão do design thinking, que ficou famosão aí. E uma coisa muito legal, né, que vocês acabaram falando a linguagem do negócio, né? Não a linguagem do design. Exatamente. Não, a gente tem esses KPIs e tem esse problema.
e aí trazer a solução, chamar as outras áreas, né? Sim. Tem o último convidado, o Felipe, da CNP, ele falou isso, ele até brincou, né? Ele contou um caso que ele foi tentar vender um projeto de design system na empresa falando só a língua do design. E ele falou, pô, o pessoal saiu da reunião achando que a gente tava pirado, tava doido, não entendendo o que a gente queria. E aí até ele falou assim, um dos conselhos que ele deu, falou, antes de falar na linguagem do design, fala na linguagem do negócio e depois mostra como o design pode ajudar ou entregar aquela questão, né? Uhum. E não falar de design system, de componente, de interface, porque no final do dia, principalmente diretoria ou tudo mais, ela quer saber basicamente a questão financeira, a questão de lucro, onde está perdendo. E quando o design consegue essa abertura e entrega, ajuda a entender, né, como a empresa pode melhorar, aí acaba ajudando muito mais e tendo muito mais abertura, né? Sim, exatamente. Então, assim, a gente não se conectou tanto a uma métrica financeira da empresa, mas a gente se conectou a uma métrica de estratégia da empresa. Porque era essa questão. Um cliente satisfeito, volta. Um cliente satisfeito, gasta mais com a gente. Então, como que a gente acompanha métricas para saber essa satisfação do cliente? Então, foi um processo que a gente tocou, aprendeu muito, acho que aprendeu muito ao longo desse processo, não só a gente, quanto as pessoas mais níveis executivos que estavam acompanhando mais de perto. Mas foi bem desafiador, porque foi muito nessa construção de parcerias também, para que ficasse todo mundo confortável com o que estava acontecendo e se movimentasse para resolver, né? Então, foi um desafio, mas teve muito essa questão de evidenciar com dados o que estava acontecendo. Então, eu não estou dizendo se o produto está bom ou ruim, eu estou dizendo que esses indicadores estão me mostrando, né, indicadores que se relacionam muito forte com a experiência, que é isso, talento é um problema. Eu não consigo acessar, é um problema de experiência no fim do dia. Então, com esses indicadores de que a experiência não estava boa, a gente conseguiu essas parcerias que foram ajudando a gente a levantar os dados, a fazer mudanças no produto como um todo. Bem legal. É a questão de criar pontos, né? Que você Sim. falou lá no comecinho. Sim. Eu também acredito nisso, que acho que a gente tem que falar muito mais a linguagem do negócio do que o design, né? Porque o design, basicamente, quem entende é design, porque é uma coisa muito técnica. Né? Eu sempre trabalhei assim na minha carreira e é algo que a gente aplica na Tuya também. Porque a gente tenta sempre falar numa linguagem mais leiga, né? Porque a pessoa de marketing, comunicação e tudo mais, ele não vai entender o tecniquez ali do design e a gente tenta entender o que ele precisa, entender o negócio, né? Não... Aí, com base em tudo isso, a gente pensa na solução que a gente vai entregar, né? Perfeito. Vivi, sobre a questão de inteligência artificial, você falou que a Experian tem um programa, né, explicando e ensinando como aplicar a inteligência artificial na empresa, né? Como funciona isso? A Experian, ela tem uma área, e aí é global, né? Não é exclusiva aqui do Brasil, que, de certa forma, coordena como que isso está acontecendo em cada unidade local, né? Por exemplo, o Brasil é uma unidade local. Então, a gente tem times dedicados, porque é isso, você tem que ter uma ferramenta que é fechada no sentido de que o que a gente coloca lá não vai ser compartilhado fora da Experian. E não vai ser usado para ficar, né, treinando outras inteligências fora do nosso contexto. Então, a gente tem basicamente um time que cuida disso, aí sempre que você precisa de uma nova solução ou você quer colocar inteligência artificial, vá usar uma solução de inteligência artificial que eu preciso, sei lá, vou usar do Figma, por exemplo. Eu tenho que entrar em contato com essa área, explicar por que eu preciso da inteligência artificial do Figma, eles vão estudar
como que o Figma trabalha, como entrega aquela inteligência artificial, o que ele faz com os dados, coisas assim, para provar se a gente pode usar ou não. Então, a gente tem essa governança interna, a gente tem essa garantia de que os dados não vão sair, isso é muito sensível, e a gente tem, por exemplo, treinamentos do que a inteligência artificial pode fazer ou não. Então, no treinamento da Experian, por exemplo, fala, você tem sempre que verificar o que a inteligência trouxe para você, porque ela sozinha pode delirar, né? Nos seus usos mais simples, né? Um copilot da vida, uma coisa mais simplificada. Programa com desenvolvedor, né? Programa assim, como que os desenvolvedores podem usar a inteligência no dia a dia deles. Então, tem várias frentes diferentes, mas você tem um time que é responsável por isso dentro da Experian. Muito legal. E bem madura, né, quando a gente pensa em relação à inteligência artificial, porque já tem todo esse arcabouço, né? Sim, e foi algo que começou assim que começou-se a falar mais forte, né, de inteligência artificial, já veio esse programa. Então, não é que a Experian, vamos esperar isso estabilizar. Não, porque a sensibilidade dos dados e o poder, né? Então, assim, a gente trabalha entregando dados, entregando inteligência. Então, faz muito sentido que a própria empresa se posicione rápido e tome decisões rápidas, né, dentro da proporção. É uma empresa muito grande, mas para já direcionar as pessoas. Legal. E como você vê o futuro dos dados, né? E como o design pode ajudar? Como pode trabalhar? O futuro dos dados, eu acho que é algo que não se volta atrás, né? Eu acho que eu não vejo qualquer situação, a não ser algum tipo de coisa inesperada, que a gente pare de usar dados, né? Isso está muito dado, isso é muito padrão nas empresas como um todo. Então, acho que para design é realmente como que a gente se apodera o quanto antes, né? Tem uma frase da Rochelle King que eu gosto muito e é uma frase, desde que eu comecei a falar um pouco sobre essa relação entre design, pesquisa e dados quantitativos, né? Eu gosto muito dessa frase que ela fala que a gente, como designer, a gente tem que o quanto antes se apoderar desse conhecimento, né? Meio que trazer pra gente, abraçar isso, e a gente dizer como que a gente vai usar no nosso dia a dia. Então, essa coisa de que alguém vai dizer como que eu vou usar dado, ela é muito imaturo, né? Eu que tenho que ver e avaliar como que isso pode ser útil no nosso dia a dia. Acho que a inteligência artificial está na mesma pegada, né? Então, eu que tenho que avaliar, supervisionar o quanto que aquilo pode ser útil para mim ou isso não é relevante. Então, acho que para designers eu acho que a gente tem muito ferramental para tangibilizar o que os dados estão dizendo para a gente. E a gente tem muito ferramental em pesquisa para a gente entender melhor o que os dados estão dizendo. Eu cansei de trabalhar com gente de negócio que fala, olha, eu estou vendo um comportamento aqui, não estou entendendo por que isso está acontecendo. Eu vi o dado de um jeito, vi o dado do outro e não tô entendendo. Porque você não tem que olhar para o dado, você tem que ir ouvir as pessoas representadas por esse dado para você entender por que isso está acontecendo. Então, acho que questão de futuro é realmente a gente se unir como comunidade e ir testando e fazendo uso nosso disso mesmo no dia a dia. Legal. Inclusive, posso fazer merchan já? Claro. Inclusive, assim, quem quiser tem material, ele não é extensivo, mas existem algumas apresentações minhas justamente, como que uso de dados quando eu estava na Globo, apresentação simplificada sobre métricas de UX, então pode me mandar um oi que eu mando os links, mas também se quiser ir procurar Speaker Deck, onde estão alguns materiais meus, tem isso disponível também. Mas se não achar, fala, oi Vivi, tudo bom? Queria o que você tiver sobre dados e métricas, então aí eu compartilho esse material, não é um material extenso, mas pode dar alguns insights sobre como usar dados. Então, eu recomendo, e eu trabalhei com um analista de dados, cientista de dados, que ele falava, quando uma pessoa de UX que eu trabalhava não estava entendendo como usar dados, eu mandava essa sua apresentação da Globo para a pessoa, para ela ter umas ideias. Então, eu falei assim, vence na vida, que um analista de dados, que é uma referência muito grande no mercado, falava isso para quem é de design, né? Então, acho que para ter ideias do que a gente pode fazer. Não é extenso, mas alguns insights.
Se quiser também, pode... A gente tem a descrição do episódio, a gente pode colocar lá esse link. Perfeito. Do seu... A gente geralmente já deixa do LinkedIn e pode colocar outros links que você queira. Tá bom. Então, designers, aí fica a dica, vai ter o link aqui na descrição e também estudem dados, né? Para entender ali como vocês podem fazer projetos melhores, né? Você já está na liderança, né, há um tempo, então agora está na Serasa. Você pode dar algumas dicas para as pessoas que estão querendo ascender para a área de liderança ou que estão começando na liderança agora? Se quiser também falar da sua mentoria, fazer um jabazinho. Perfeito. Assim, para quem estiver começando num cargo de liderança, eu vou falar que realmente a mentoria que eu tenho, as mentorias, elas ajudam muito. Eu já fiz mentoria de mais de uma pessoa, assim, eu já liderei pessoas fazendo essa mudança do cargo de analista para o cargo de gestão dentro da empresa. Já liderei gestores também, né, coordenadores, enfim. Na mentoria também, né, que isso é fora da empresa, também já peguei várias pessoas, já dei mentoria para várias pessoas que estavam nesse momento, né? Gestão nova, entendendo como estruturar o time, como lidar com algumas questões mais sensíveis no dia a dia. Então, é meio jabá, né? Mas assim, eu ofereço mentoria, mas outras pessoas oferecem mentoria, né? Você tem o curso de liderança da Mires, você tem outras pessoas que oferecem mentoria. Então, o que eu diria para quem está começando evite ficar sozinho ou sozinha. Isso é muito importante. Então, seja ter pares seus que também estão em gestão para você poder entender como que eles resolvem alguns problemas, o que eles pensam em conversas mais individuais, seja de fato achar pessoas mentoras, né? Então, eu ofereço como um serviço mesmo. Tem modelos diferentes para quem quer papos mais rápidos, quem quer um acompanhamento mais longo prazo, tem essas opções disponíveis. Então, no meu site, que vai estar linkado, www.viviane.work, mas lá tem as informações também de mentoria. E para quem está querendo ir para a área de liderança, gestão, né, de gestão mais formal, porque você pode ser uma liderança técnica, você pode ser uma referência para as pessoas, mas a gente normalmente tem a questão da gestão como um cargo dentro da empresa. Então, nesses casos, eu consideraria primeiro entender por que você quer ir para gestão. Se é só, eu quero ganhar mais. Então, avaliar o quanto que a gestão conversa, talvez você seja uma pessoa mais feliz ganhando mais como um especialista, como um consultor, como uma referência técnica, e avaliar realmente o que te faz querer ir para a gestão antes, se possível, antes de ir, né? Para quem está buscando. E aí realmente pedir feedback para gestor direto, né? O que falta para eu ir para uma cadeira como essa, ou quão perto ou quão longe eu tô disso. Embora eu faça uma piada que quem quer ser gestão ainda não entendeu o que é uma gestão. Porque quando você entende, você fica assim, gente, é difícil. Pessoas que talvez abusam da nossa boa vontade, lidar com questões complexas das pessoas do time, como que eu organizo, questões políticas, né? Conforme você vai subindo em cargos de gestão, cada vez mais você não faz a gestão só das pessoas diretas suas, você começa a ter que gerir pares para que o trabalho do seu time aconteça, para que o trabalho do seu time tenha visibilidade. Então, a gente acha simples, mas é muito mais complexo. E aí eu vou deixar um link, tem um framework que é justamente sobre habilidades necessárias para uma gestão de design. Eu vou deixar um post meu mesmo no LinkedIn, que dá essa referência, mas é justamente sobre isso. O quão complexo é fazer gestão e quão complexo é fazer gestão de design. Então, o que eu sugeriria converse com quem já está em cargo de gestão. A gente tem muito podcast sobre liderança, do Vitor Zanini, várias pessoas conversando com pessoas que já são gestoras, para avaliar o que te brilha o olho
e do que não te brilha o olho, quão disposto ou disposta você está a topar isso num cargo de gestão. Então, eu acho que vocês queriam mais dicas do que fazer. É falar com a sua gestão direta, entender e falar com pares para entender o quão distante você está disso, mas principalmente entender você. O que você quer com isso, porque não é trivial, né? Gestão é uma coisa, é uma responsabilidade grande, ela pode ser feita mal feita, muitas pessoas fazem, isso é verdade, mas é muito diferente de ser um analista. Então, é importante, se você está querendo buscar isso para você, faça essas avaliações, mas vai na paz também, né? Foi para gestão, não gostou? Sempre tem essa possibilidade de fazer uma movimentação lateral para trabalhar como analista, como especialista. E a gente tem falado muito recente sobre também a carreira pêndulo, que é isso, a gente provavelmente, pelo tempo que a gente vai trabalhar, pelas mudanças de mercado que a gente vai ter, há uma grande probabilidade que a gente fique gestão, analista técnico, né? Especialista técnico, gestão, especialista técnico. Então, não é o X, não é, né? Então, não é o Y, não é a carreira escadinha, é a carreira pêndulo, já é uma coisa que tem se falado. Então, você pode considerar isso também, que tem essa possibilidade de ir testar, não gostou? Aí você avalia o mercado, avalia possibilidades para se movimentar. Mas a gestão, ela é emocionalmente muito custosa. Então, é levar isso em consideração. É, bem isso, né? Não é só ganhar mais. Como diria o super-herói, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Uhum. E, Vivi, você pode dar dica de conteúdo? Pode ser livro, filme, série, que você considere interessante para os ouvintes? De conteúdo para gestão, The Make of a Manager. Eu vou deixar o link, porque eu não lembro o nome da autora, mas ela era do Facebook. É um livro muito... Ele é quase um livro de consulta para quem está indo para gestão. E para quem... E sobre dados, né, que a gente falou muito. Tem sites bem interessantes sobre storytelling, storytelling de dados, que é um livro muito facinho de ler e ele é muito didático. Então, ele também é um livro para ter para consulta. Então, é uma dica para cada assunto principal, vamos assim dizer, que a gente acabou falando aqui. Vou deixar. Muito bom. Bom. E como o pessoal te encontra nas redes sociais? Redes sociais, @videovecchio. Então, vai estar aqui. Eu não vou tentar soletrar o Del Vecchio, que é dor e sofrimento. Meu site é www.viviane.work. Então, nele é mais fácil, que aí você encontra Medium, Instagram, as coisas principais estão lá disponíveis, e o próprio LinkedIn, Viviane Del Vecchio, não tem muitas. Então, acho que vai ser fácil me encontrar. Muito bom. Show. Muito obrigado pela participação. Então, também quero agradecer os ouvintes. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Espero que tenha gostado bastante aí de todo o conteúdo que a Vivi trouxe, falando sobre a carreira dela, sobre dados, sobre liderança. Para quem quiser assistir outros episódios, pode seguir a Tuia nas redes sociais ou seguir o podcast nas plataformas de streaming. Então, um obrigado mais uma vez e até o próximo episódio.